garoto e no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal. Tenho que manter a minha forma de mal. Tenho que manter a minha forma de mal. O Brasil se despede de um pioneiro do rock nacional e ícone da Jovem Guarda. Erasmo Carlos é o autor de grandes clássicos da música brasileira. Aqui no Brasil TV a gente vai mostrar a obra do Tremendão e como a morte dele comoveu parentes, amigos e fãs. Veja também o caso de uma nova subvariante da Covid que foi detectado no Rio Grande do Sul. Leonardo Portela. Eric, a subvariante do coronavírus foi identificada em Gramado, na Serra Gaúcha. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes desse caso. A Justiça do Pará condena um homem acusado de matar a ex-namorada modelo, Brenda Rachid. Oi, Eric. O ex-namorado da vítima foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV. Está presa a ex-modelo e influenciadora Cate Torres, Júlio César Santos. Érica, a influenciadora e guru espiritual, é investigada por vários crimes, entre eles estelionato e tráfico humano. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. A explosão de uma bomba deixa 3 feridos em Maceió. Clara Cataldo. Oi, Eric. A polícia investiga se a bomba caseira foi deixada escondida pelo integrante de uma torcida organizada. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes desse caso. Bombeiros resgatam uma cobra dentro de uma escola em Goiás. Márcio Freire. Eric, um especialista explicou que se tratava de uma cobra caninana que não é venenosa. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para dar mais detalhes dessa história. Hoje é terça-feira, 22 de novembro, e o Brasil TV já está no ar. Boa noite. O Brasil TV começa com a despedida a um gigante do rock. O cantor e compositor Erasmo Carlos, o Tremendão, morreu hoje aos 81 anos. O Elter Duarte tem os detalhes direto do hospital onde Erasmo ficou internado no Rio de Janeiro. Pois é, Eric, eu falo aqui em frente ao Hospital Barra d'Or, onde o cantor e compositor Erasmo Carlos estava internado. As primeiras informações da morte de Erasmo Carlos começavam a circular por volta das 11 horas da manhã, mas nem a família nem o hospital divulgaram ainda uma nota oficial explicando do que ele morreu e o que realmente aconteceu. O fato é que ele foi internado ontem de manhã e no início do mês passado ele já tinha sido internado aqui no Hospital Barra d'Or, onde ele passou quase 2 semanas para tratar de uma síndrome edemigênica, que assim, a grosso modo, é uma síndrome que provoca retenção de líquidos nos tecidos do corpo, provocando edemas, inchaço. O Erasmo tem mais de 600 músicas compostas, gravadas e regravadas por vários grandes nomes da música popular brasileira e, é claro, grande maioria dessas músicas com o irmão camarada dele, o Roberto Carlos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. E quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada. Daqui a pouco eu volto aqui ao Brasil TV com a repercussão dessa despedida tão triste de Erasmo Carlos. Vamos a outras notícias. O Rio Grande do Sul identificou o caso de uma nova subvariante da Covid. Leonardo Portela. Oi, Eric. A subvariante do coronavírus, a Omicron BE.9, foi identificada em um homem morador de Gramado, na Serra Gaúcha. Ele tomou apenas 2 doses da vacina contra o coronavírus. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde do paciente. A recomendação do governo gaúcho é que a população amplie os cuidados, reforçando as doses de reforço e aumentando a proteção, principalmente em lugares com maior aglomeração de pessoas. A subvariante foi identificada no Amazonas na metade deste mês por cientistas da Fiocruz. Segundo os pesquisadores, ela apresenta um grau maior de transmissibilidade e é comparada a outra subvariante, a BE.1. Aqui no Rio Grande do Sul, a média móvel de casos é de 640 novos contaminados por dia, uma alta de 187% em relação a 15 dias. Esses números são os mais altos dos últimos 2 meses. Volto contigo, Eric. São Luís começou a vacinar bebês contra a Covid. Os detalhes com Olavo Sampaio.
Olá, Eric. A vacinação para este novo público começou hoje aqui em São Luís e a vacina está disponível em 18 postos de saúde distribuídos em várias regiões da cidade. Só que nesse primeiro dia, a procura pelo imunizante foi pequena, abaixo do esperado. São Luís recebeu ao todo 1.800 doses para esta primeira fase da imunização de bebês de 6 meses até 2 anos de idade, com comorbidades. O Maranhão registrou desde o início da pandemia 1.859 casos de Covid-19 neste público. No total, foram 16 mortes entre crianças de 6 meses até 2 anos de idade. Eu volto com você, Eric. As polícias federal e militar de Rondônia fizeram hoje uma operação contra o tráfico de drogas no estado. O Liberson Pimentel tem mais informações. As investigações da operação pela Polícia Federal e Militar começaram após a apreensão de mais de 120 quilos de drogas em Alta Floresta do Oeste, aqui em Rondônia. No meio da carga apreendida foram encontradas cocaína e maconha. Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar 4 pessoas envolvidas no esquema que utilizava a BR-135 para o tráfico de drogas. A operação busca desmontar esse grupo criminoso que pode estar conectado a outros crimes que são investigados pela polícia no estado. Liberson Pimentel para o Brasil TV. O Ministério Público Federal cobrou a investigação da morte de 3 indígenas em Mato Grosso do Sul. Martim Andrada. Oi, Eric, tudo bem? Olha, o Ministério Público Federal está pedindo mais acesso às investigações da morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos. O indígena foi morto no finalzinho de junho, depois de um confronto com a polícia militar numa área particular ao lado da aldeia Mambaia, aqui no sul de Mato Grosso do Sul, que é a cidade que concentra a 2ª maior reserva indígena de Mato Grosso do Sul. O Ministério Público também dá um prazo de 20 dias para que a Polícia Civil dê detalhes das investigações sobre a morte de outros 2 indígenas na mesma cidade, pouco tempo depois. A Mambaia, como eu disse, concentra a 2ª maior reserva indígena aqui de Mato Grosso do Sul e de 5 meses para cá tem passado por períodos de conflitos entre indígenas e produtores rurais. A Justiça do Pará condenou o ex-namorado de uma modelo a 23 anos de prisão por feminicídio. Brenda Rachid. Oi, Eric. Lúcio Magno Quadros foi condenado a 23 anos de prisão. Ele confessou ter assassinado a ex-namorada. O crime ocorreu em setembro do ano passado, em Ananindeua, a região metropolitana de Belém. A modelo Jordana Farias tinha 20 anos e foi morta com 13 facadas. A promotoria alegou que o acusado planejou o assassinato de Jordana por não aceitar o fim do relacionamento. Meses antes do crime, a vítima fez um boletim de ocorrência contra o acusado e conseguiu na justiça uma medida protetiva. A defesa de Lúcio Magno Quadros afirmou que vai entrar com recurso para pedir a anulação do julgamento. Eu volto com você, Eric. Está presa em Belo Horizonte a ex-modelo e influenciadora Catiúcia Torres Soares, acusada de tráfico humano. O Júlio César Santos tem outras informações. Oi, Eric. A Cati Torres está presa aqui na penitenciária Estevão Pinto, que é o maior complexo penitenciário feminino de Minas Gerais. Ela foi presa pela Polícia Federal assim que chegou deportada dos Estados Unidos a Minas Gerais. Segundo as investigações, Cati Torres se passa por guru espiritual e oferecia sucesso, dinheiro e até amarrar o amor por meio de rituais e também bruxaria. Só que, segundo as investigações, os crimes são ainda mais graves. Cati Torres, segundo as investigações, mantinham aí meninas reféns em cárcere privado e também comandava uma rede de prostituição. O aparelho celular dela também foi apreendido e as investigações seguem no Ministério Público de São Paulo. Eu volto com você aí. A explosão de uma bomba caseira deixou 3 feridos em Maceió. Clara Cataldo. Oi, Eric. Uma das 3 vítimas da explosão de uma bomba caseira na área externa do Hospital Geral de Alagoas, que fica aqui em Maceió, segue internado e seu estado de saúde é considerado estável. O homem passou por um procedimento cirúrgico após ter a mão direita amputada por causa dos ferimentos. Os outros 2 funcionários da empresa terceirizada de serviços gerais do hospital, que também foram atingidos, sofreram arranhões superficiais e já receberam alta hoje de manhã. Segundo o delegado que investiga o caso,
caso, uma testemunha ouvida na delegacia relatou que na noite do jogo entre Bahia e CRB pela Série B, que ocorreu no dia 6 de novembro no estádio Rei Pelé, que fica bem em frente ao hospital, um membro de uma torcida organizada que tentava fugir da polícia militar parou na área do hospital e escondeu um objeto. A testemunha disse que essa pessoa ainda tentou correr, mas acabou preso. Eu volto com você, Eric. A seguir, a gente traz outras informações sobre a despedida a Erasmo Carlos. Erasmo Carlos é o autor de grandes clássicos da música brasileira. Aqui no Brasil TV a gente vai mostrar como a morte dele comoveu parentes, amigos e fãs. Brasil TV de volta com um susto numa escola de Goiás. Bombeiros resgataram uma cobra dentro de um colégio em Lusiânia. Márcio Freire. Oi, Eric. A cobra foi encontrada no pátio de uma escola infantil aqui em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. As crianças se assustaram quando viram a cobra e aí já viu, foi aquele alvoroço. O corpo de bombeiros foi chamado, fez o resgate do animal e em seguida a cobra foi solta na natureza. Um especialista explicou que se tratava de uma espécie caninana que não é venenosa e que se alimenta de outras serpentes e que é comum encontrar essa espécie aqui em Goiás e também na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Apesar do susto, ninguém se feriu, viu, Eric? Eu volto com você. Florianópolis quer distribuir protetor solar de graça nas praias durante a temporada de verão. O Juan Todescati explica essa iniciativa. Olá, Eric. A chamada pública da Prefeitura de Florianópolis termina nesta semana. A ideia é oferecer o protetor solar de graça entre os dias 1º de janeiro e 31 de março, que é quando Florianópolis recebe o maior número de turistas. A empresa interessada em oferecer esse produto gratuitamente terá como contrapartida a possibilidade de explorar comercialmente a venda de seus produtos em outras 10 praias da capital. A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo incentivar a prevenção ao câncer de pele, uma doença que tem uma incidência muito grande aqui em Santa Catarina. Esse projeto ele foi inspirado no que acontece em outros países e seria a primeira iniciativa do tipo realizada aqui no Brasil. A gente volta ao estúdio. A gente fala mais uma vez da despedida a Erasmo Carlos. A notícia da morte dele comoveu grandes nomes das artes no Brasil. Elter Duarte. Eric, a morte de Erasmo Carlos deixou de luto grandes nomes das artes e da música brasileira. Vamos ver algumas declarações. O Erasmo nos deixa sem a sua música, sem a sua delicadeza, sem a sua doçura. Você faz parte da nossa vida, né? Suas canções, eu que tive chance de cantá-las, sei quanto elas são importantes para todo o povo brasileiro. Erasmo Carlos nos deixou. Estamos todos muito tristes e a sua obra monumental, trilha sonora das nossas vidas, vai ficar para sempre com a gente. Vai, meu querido, nós vamos ficar aqui na paz do seu sorriso. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir que eu estou fervendo. Você vai ver a cobertura completa da despedida a Erasmo Carlos logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Até amanhã.